Olá, meus amigos franqueados, colaboradores e demais parceiros. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje recebendo aqui Marcos Toledo, nosso franqueado de São Paulo. E nós vamos fazer um bate-papo muito agradável com o Marcos aqui, conhecer um pouquinho da trajetória dele e da experiência dele de 5 a SEC no ano em que nós completamos 30 anos de Brasil. Seja bem-vindo, Marcos. Um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal. Com certeza. E vai ser animado, né? Dois baita índio, como diz o gaúcho, né? No nosso estúdio aqui, no nosso divã, essa parceria com a Community aqui. Muito bem. Pessoal que já está aqui na rede há muitos anos conosco, naturalmente já te conhece, Marcão. Mas temos muito franqueados. Nos últimos 5 anos aí, a gente botou uma grande gama de novos empreendedores e investidores da 5 a SEC. Então, se apresenta para esse pessoal que não teve o prazer de te conhecer, de bater um papo contigo. Fala um pouquinho para nós quem é o Marcão, quantas operações, quanto tempo de 5 a SEC. Eu acho que o pessoal quer saber. No ano de quanto eu tenho de 5 a SEC, realmente eu nem sei. Já faz muitos anos. Minha história na 5 a SEC começa muito antiga. A primeira loja que o Jomar tem lá em Fortaleza, começamos com isso lá. A história vem de lá. Eu conheci a 5 a SEC através do antigo CEO, que trouxe a marca para o Brasil. Eu trabalhava no mercado financeiro e a 5 a SEC precisava abrir uma conta no país. E eu estava na faculdade, a irmã dele estudava comigo. E aí ele foi até a agência para abrir a conta. E lá começou o relacionamento Com a marca. com a marca. Mas eu demorei 10 anos depois para entrar na rede, demorei muito tempo. Mas a história é boa a primeira marca na 5 a SEC. Quando a primeira loja foi vendida lá para o Jomar em Fortaleza, o Marcão teve presente nessa operação. Ah, você já participou lá. E a tua primeira loja foi em que ano? A minha primeira loja foi depois de 10 anos na marca, então nós estamos falando de 20 anos atrás, né? 20 anos. 20 anos atrás, a minha primeira operação foram comprar 2 lojas, que eu não tenho mais hoje, eu cheguei a ter 12 lojas na franquia, era o maior da franquia, nós vendemos 5 lojas. As 2 primeiras lojas foram no aeroporto, foi a Vila Mascote e Vila Santa Catarina. Depois foi vendido para o Carlos, que está até hoje na franquia. Uhum. E depois nós vendemos também a Vila Nova para a Daniela, 2 lojas para a Daniela na Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. Então, Marcão, já são 20 anos aí 20. de operação. Você já viveu muita coisa. Ou seja, nós tivemos o nosso convidado anterior aqui, o Alexandre Saidel. O Grupo Saidel está com 19 anos de rede, chegando a 20 o ano que vem. Você já está com tempo semelhante a vocês aí, né, conosco. E fala um pouquinho, como é que é estar numa rede por 20 anos, enfrentando aí altos e baixos, com certeza, mas como é que você encara, como é que é viver esse dia a dia? Então era um empregado de uma instituição, e aí eu tinha feito alguns empreendimentos na vida, mas poucos. E aí fui convidado para fazer uma empreitada da 5 a SEC. Quando eu saí do banco, eu já tinha 10 empresas, mas era postos de gasolina e 4, 5 a SEC. Mas é um desafio constante a rede. A rede ela veio se transformando ao longo do tempo, né? Ela começou muito forte, né, com uma expansão de um serviço que a gente extinguiu o tintureiro que passava lá na casa, a gente extinguiu esse cara que passava, demorava 15 dias para o terno voltar. Um trabalho amador, quase amador, diria. Era amador, totalmente amador, né? E aí a gente veio com uma nova tecnologia, implantamos umas lojas muito agradáveis, muito bonitas, que era é um diferencial muito grande da marca. É até hoje um diferencial muito grande. Um serviço com qualidade, rapidez e preço acessível. Isso fez com que deu um boom o nosso segmento de lavanderia, ele acabou se expandindo.
Isso foi uma grande tacada para nós nos primeiros 20 anos, eu acho, da marca no Brasil. No Brasil. E hoje você está com quantas Nós operações? estamos com 7 lojas, nós tínhamos 8, fechamos uma na pandemia. Estão com 7 operações. E onde ficam as tuas lojas, É Marcos? tudo na Paulista, da Paulista até aqui, mas para quem não é de São Paulo, é da Paulista e vai até quase na divisa da Faria Lima. Então você pega lá da Paulista e vem até a Faria Lima, Uhum. um território privilegiado, eu diria. Sim, com certeza. Nas tuas 7 operações. E é você que toca as operações? Você tem um time? Como é que é a tua estrutura de trabalho? Quando nós tínhamos 2 lojas, eu tinha um staff maior. E também eu tinha outros empreendimentos, então eu tinha um staff maior. Hoje, eu deixei os outros empreendimentos de lado, estou mais focado no grupo, na 5A-SEC. Então, hoje, basicamente, eu, todos os dias, mais a minha grande parceira, que é a dona Kátia, que manda em tudo, e eu só obedeço. Qualquer coincidência é mera semelhança na nossa vida. Alguém tem que puxar a orelha. Exatamente. Mas eu diria que a marca, ao longo do tempo, ela se transformou bastante. E uma coisa em comum com todos os CEOs que passaram aqui, tem um ponto de convergência entre o franqueado e o franqueador, que todos querem uma marca forte. Esse é um ponto de todos querem, tanto o franqueador como o franqueado. Às vezes com estratégias diferentes, mas todos querem uma marca forte. E assim, eu aprendi ao longo do tempo também de empresas que eu passei, dos meus empreendimentos que eu tive, algumas coisas que hoje eu posso dizer com certeza que talvez ajudará o pessoal que está novo entrando na rede, ou os mais velhos, ou até a mim mesmo, que ao longo do tempo você vai se reinventando. Tem 3 coisas principais no nosso segmento, que hoje nós temos a primeira loja satélite no Brasil de faturamento. É uma loja que fatura acima de R$100 mil, uma loja satélite. É um faturamento considerável. Mas isso, ao longo do tempo, veio me mostrando como isso foi. Eu fiquei pensando com o bate-papo que a gente falou assim, o que eu poderia levar para os novos franqueados ou os mais velhos e tal. Algumas coisas que me fizeram nessa trajetória de 20 anos, algumas coisas bem sutis, mas que vale a pena ressaltar. A gente tem muito medo. Eu vou contar a história dessa loja em particular. O Fábio esteve lá visitando. E eram 2 lojas na mesma rua. E as 2 lojas, 2 satélites, uma na esquina e a outra na outra. E quando eu fui abrir essa loja, já tive várias discussões para mostrar que o fluxo de pessoas era diferente. Mas eu perdi essa loja que era junto com a Americanas. Eu tomei um tombo danado. E era a principal loja satélite nossa. Você perdeu porque o proprietário vendeu. Não, Americanas não pagava aluguel. Não pagava aluguel. Eu pagava para Americanas, mas a Americanas foi despejada, inacreditável. Você tinha uma sublocação ali. Sublocação. Uhum. Então temos que tomar cuidado com os nossos contratos de aluguéis. A primeira coisa que vem à mente cuide da nossa marca. A nossa marca está lastreada no seu fundo de comércio. E o seu fundo de comércio está ligado muito ao seu contrato. Exatamente. E se você não tomar cuidado com isso, você perde... Procurar fazer contratos de 5 anos para no mínimo, porque senão você não tem o direito à renovatória. Exatamente. E para sublocação, então, você não tem direito a nada. Então, ao longo do tempo, você vem aprendendo algumas coisas na vida, vai te deixando. E quando eu perdi essa loja, eu falei, meu Deus, perdi o chão. Mas isso fez com que eu me mexesse. Fez com que a gente se movesse, que estava muito cômodo, era uma loja boa, faturava muito, não faturava 100 mil, mas faturava 60, já era um grande faturamento. E eu saí caçando um ponto ali próximo, e eu consegui arrumar um ponto no final dessa rua, na mesma direção da que nós temos, que é
a terceira loja também satélite que fatura no país, ou a quarta, com faturamento considerável também. Então, para mim hoje existem, a gente fala muito dos P's. Então eu tenho, você que está nos ouvindo aí, não tenha medo das mudanças, elas são naturais e vão acontecer. Mas os 3 P's para mim, com o S, faz muito sentido. Primeiro, eu preciso ter pessoal. Sem eu ter o pessoal, eu não consigo fazer nada. Então, pessoal, para você implantar qualquer negócio na vida, eu preciso de pessoas. Pessoas é fundamental. Depois, eu preciso ter, incrivelmente, eu preciso ter um produto bom. Não adianta eu ter pessoas, Se não mas tiver um bom apelo eu comercial. eu tenho que ter um produto bom. Eu tenho que ter um produto bom. Depois eu tenho que ter um outro P chamado de ponto. Então você vai atrás do seu ponto. Às vezes a franqueadora ela fica um pouco distante, porque o nosso país é continental. Talvez ela não conheça a fundo a micro-região. Então o olho do investidor, o olho do empreendedor nesse momento é fundamental para ele olhar. A gente tem essas lojas a 300 metros uma da outra, uma com o terceiro ou segundo maior faturamento e a outra com o primeiro faturamento. Então o ponto é fundamental. Então os 3 P's e mais tudo isso resolve? Não, se eu não tiver um S chamado de serviço, se eu não entregar o meu serviço de forma de excelência, isso tudo vai por água abaixo. Exatamente. Enquanto o Toledão aqui arruma um fone, eu quero complementar e corroborar com o que ele está falando, que é muito importante. Não sei se vocês prestaram atenção nas coisas que o Marcos falou, elas são de suma relevância. Olha só, ele estudou convergência do fluxo. Porque às vezes tu fala assim, nossa, mas uma loja tão perto da outra, etc. Calma. Né? Primeiro que o território dele estava confortável, tudo certo aí. Só que qual é um estudo que nós fizemos depois disso, de análise de georreferenciamento, mostra às vezes uma loja nossa num território muito grande, ela está aqui no ponto e muitas vezes o franqueado tem a falsa ilusão que ele está atendendo todo o território dele. E não está. E olha o Marcão. Se o Marcão não tivesse essa loja a 300 metros que falou ali, ele estaria perdendo faturamento de 100 mil reais. Isso quando ele relocou um pouquinho mais, ganhou mais 40 mil de faturamento. E estava indo para onde esse cliente? Não estava entrando na loja dele. Não estava entrando. Então, olha como a questão do adensamento, o estudo do fluxo é muito importante. E aí eu me lembro, queria contar uma história rapidamente. Vocês sabem, eu já contei algumas vezes em algumas convenções, eu já atuei em algumas franqueadoras, né, antes de vir para a 5ASEC. E nós tínhamos uma rede de franquias lá no sul do Brasil, nós tínhamos lá em Porto Alegre, quem conhece Porto Alegre, tem a Rua dos Andradas, é bem no centro de Porto Alegre ali, tem uma parte dela inclusive é calçadão, e tem uma rua muito movimentada também que chama Doutor Flores, né? E nós tínhamos uma loja na Rua dos Andradas, que é a principal rua do centro de Porto Alegre. Quando nós fizemos o estudo lá na franqueadora de georreferenciamento, a gente verificou que o fluxo da Andradas é de um terminal de ônibus, basicamente, ou estacionamentos que vinham de cima, da parte sul da via. Então tinha uma convergência. E aí uma loja que vende cosméticos, ela é muito do apelo visual, da venda por impulso. Claro. Então vitrine e tal é muito importante. Então o fluxo de pessoas era muito importante. E vimos que o pessoal que vinha da Doutor Flores, que muitas vezes para pegar Andradas, era um fluxo que vinha dos terminais ao norte, que desciam, né? E nós chegamos para o franqueado, olha, nós temos a possibilidade de colocarmos uma loja aqui. Ah, mas dá 100 metros. A minha acho que dava 70. Dá 100 metros. Eles, não, Fábio, vocês estão malucos, né? Qual é o cigarro que vocês fumaram aí, do capeta aquele? Né? Eu digo, não, olha, apontou isso aqui. E foi realmente complicado, né? Convencê-lo na época, mas ele comprou a ideia e nós colocamos. Bom, a loja da Andradas, que tinha um crescimento médio, porque cosméticos cresce 2 dígitos há muitas décadas já.
mas ela 10, 11% ao ano, então ano sobre ano, ela não só continuou crescendo esses 2 dígitos, como ainda cresceu mais um pouco. Em compensação, A outra. a outra, em 4 meses de operação, ela já está no break-even, né? E aí depois o payback dela aconteceu em menos de 24 meses. Ou seja, era um faturamento que não acontecia para o grupo do franqueado. Né? Então, essa informação que o Marcos nos ensinou aqui, ela faz total sentido. E aí, outra coisa que também que ele salientou, que eu quero reforçar, não sei se vocês observaram na fala dele, falou, gente, e não é só ter pessoas certas, mas pessoas capacitadas, bem treinadas, com certeza tá no P ali dele, né, de pessoas, né, o ponto nós já falamos, e o produto, né? Produto. Então, se eu tenho um produto com nível de serviço, que é o S que ele falou, né? Não adianta eu ter... Não, realmente aqui a 5A é a líder do segmento, nós somos a maior, nós estamos em 30 países, estamos lá na França, nós estamos em Portugal, estamos no Emirados Árabes, estamos na Argentina. O que adianta isso tudo, o glamour da marca, se meu nível de serviço eu entrego em 7 dias pro cara, não é? Aí chega lá, eu entreguei o blazer, mas faltou a calça... Ok? Se eu tratei mal o cliente, não é, Marcão? Ou seja, como é que você vai manter o nicho de faturamento de uma loja... Para quem não sabe, o franqueado novo que chegou, loja satélite é uma loja que não está com maquinário. A roupa processada é na loja padrão. E nós entregamos em 48 horas. E entrega... Ótimo exemplo. A média da rede hoje está em 4. Se eu falo em média linear, que é o caso 4, significa que tem gente muito boa fazendo menos de 4, e o Marcos é um exemplo disso. E tem gente que está acima, infelizmente ainda, né? Então... Só que é a mesma marca. Para o cliente, é 5A, não é a loja do Marcos, a loja do Saidel, a loja do Tibério ou do Nival. Não. Né? É 5A. Então, para o cliente, se tem um cara que entrega bem, ele está fazendo propaganda para todos os outros franqueados. Mas se tem um franqueado que infelizmente não entrega tão bem, a propaganda também é negativa para todos. Então, obrigado pela aula aí, Marcão. E eu quero emendar uma pergunta na sequência, que é o seguinte... Bom, nós estamos o nosso Brasil, ele para ser empreendedor no Brasil, meu amigo, tem que ter um coração de aço. Você concorda comigo? Não é fácil. Não né? é o coração, é o corpo inteiro. Eu acho que é o corpo inteiro. É verdade. Não é só o coração, é o corpo inteiro. Que aprendizados você pode, 1 ou 2 ou 3, fica à vontade, você pode passar para aquele franqueado que chegou aqui há menos de 5 anos, que está conosco, e daqui a pouco tem um plano econômico, daqui a pouco toca presidente, daqui a pouco o dólar sobe, daqui a pouco o dólar baixa, daqui a pouco o imposto aumenta, daqui a pouco é difícil contratar pessoas, não é fácil, né? Que dicas você poderia dar para o nosso colega franqueado que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora, de como ele lida com essas questões do dia a dia e como ele encara o problema? Porque existem várias formas de encarar o problema. Ou a gente sente e chora, ou a gente arregaça as manguinhas e vai atrás. Como é que você pode nos dizer sobre isso? O empreendedor hoje no Brasil, que não é só o coração dele, ele tem que ser todo de aço, porque você tem, além do nosso país ser da forma que já estamos cansados de saber, um monte de tempo, economia, catástrofe que nem no Sul, catástrofe Pandemia. no Nordeste, pandemia, enfim, tem uma infinidade de coisas. Gente para ajudar a gente não tem, mas para atrapalhar tem um montão. Mas isso não vai adiantar em nada você chorar, não vai dar. Infelizmente, você vai ter que se arregaçar a manga e ir para cima do seu problema. Seja ele qual for. Eu tive um problema, que nem eu contei para vocês, numa mudança de loja, que para mim era um problemão. Era uma loja, para vocês terem ideia, ela faturava 60 mil, ela está faturando 100 mil. Mas quando eu mudei do ponto, eu achei que a gente ia perder, naturalmente, quando você perde. Não, no primeiro mês ela faturou 65. Eu não perdi nada, eu agreguei quase 10% no primeiro mês. E assim ela veio seguindo. E diga-se passagem, eu fui nessa loja, visitei com o Marcão lá, inclusive eu achei ela até mais visível que a outra. Sim, claro, era mais visível, a gente conseguiu eu consegui fazer uma obra em 35 dias. Sério? É inacreditável. Mas o problema que parece ser um problema pode se tornar a sua solução. A verdade do empreendedor é o seguinte: as dificuldades elas existem
N. O Fábio pediu para dar alguns exemplos. Existem N exemplos para serem dados, mas uma única solução. A solução está dentro de você. Não espere. O franqueador não vai resolver o seu problema. O seu vizinho não vai resolver o seu problema. Sabe quem vai resolver o seu problema? Só você, cara. Só você vai resolver o seu problema. Só você sente a dor no seu bolso. Só você sabe as dificuldades que você está passando. Então, encare o problema, se aconselhe, óbvio. Ninguém é super-herói nem nada. Se aconselhe, pode se aconselhar com a franqueadora, pode se aconselhar com um colega, um parceiro seu, até com um fornecedor, com um amigo. Se aconselhe. Não quer dizer que todos os conselhos são bons. Avalie você dentro do seu problema e aí você vai tomar a melhor decisão possível. E às vezes a decisão é até fechar o negócio, mas tudo bem, foi a melhor decisão. Mas é uma decisão que só cabe a você. Mas não desanime, é assim mesmo a vida. Então, Marco, pegando esse gancho que você falou aí, porque realmente, né, a gente vai encarar o problema e quem tem que tomar a frente desse problema é você, com o olhar na solução. Nossa. Se olhar para o problema, que você, pô, a Americanas deu cambalacho lá, eu tomei o pênalti por tabela, eu podia sentar e chorar, dizer assim, não acho o ponto, tá difícil, franqueadora, nosso contrato tá em vigor ainda, vamos fazer um acordo, vamos deixar um... E não, peraí, não posso perder esse faturamento, são 65 mil, 60 mil, não é nem 65. Vou atrás, achou um ponto, fez em tempo recorde a obra, tal, primeiro mês 65 mil, daqui a pouco já estava em 100 mil. Solução, pelo contrário, agregou. Então foi até bom. A males, às vezes, que pode parecer um desastre, mas tem uma coisa boa ali que o Papai do Céu às vezes reserva para nós. A franqueadora só foi saber desse negócio quando eu já estava com a solução pronta. Eu trouxe para a franqueadora, falando assim, eu estou mudando de ponto, e já expliquei o porquê que já estava acontecendo. Preciso só porque vocês aprovem. Já estava pronto. Então, eu não trouxe o problema ao franqueador. Eu trouxe o problema, mas já estava solucionado. Já tinha engatado a solução. Exatamente, foco na solução. E aí, pegando esse gancho, o que é, no momento que você entra para dentro de uma rede de franquia, o que é fazer parte de uma rede de franquia para você? Qual é a importância disso? É fundamental, né? A franquia, ela te dá, como eu falei, um norte para ser seguido. Você tem atrás de uma franquia que nem a nossa, uma grande marca, um serviço já bem definido, um público-alvo nosso também está definido, mas isso não é garantia de sucesso. A franquia ela vai te dar os primeiros passos, vai te dar, olha, nós temos aqui um know-how seguido a nossa experiência de mais de 30 anos só de Brasil e mais de 50 no mundo, de sucesso. Esse sistema nosso funciona. Ele funciona desde que você arregace as mangas e vá fazer a sua parte. Não espere toda a solução do franqueador. O franqueador não vai te dar a solução toda. A solução está em cada microponto. Seja lá no Acre, na Mayumi, como o Silvio lá no Sul, ou o pessoal aqui de São Paulo. Todos têm a sua particularidade do seu microsistema ali. Então, esse é o mais importante. A franquia, fazer parte de uma franquia é isso. É você ter a melhor condição para atacar o mercado. Agora, para atacar o mercado, não espere o franqueador fazer isso por você. Quem vai fazer é o empreendedor, que é você. Esse ponto também é muito importante, porque quando a gente entra para uma rede, né, você não operava aquele negócio, você não conhecia aquele negócio. Então a franqueadora naquele momento é muito importante para fazer a transferência desse know-how, Claro. de explicar o caminho das pedras e te dar o suporte, te dar a retaguarda. Agora, o dia a dia, como você falou, são os detalhes. Os detalhes, o microgerenciamento é seu, é só seu, diga-se de passagem. Então, você ali estar preocupado com a equipe bem treinada, de seguir bem o processo para reduzir teus custos, para aumentar a tua produtividade, né? Ter relacionamento com a comunidade local onde você está envolvido, né? De fazer divulgação local, né? Já tivemos casos de repasse de unidade, franqueada, não está dando, não está bom, já desmotivei, não sei o quê. Sai dali, repassa para outro,
né? E nós tivemos um episódio anterior e que o Alexandre Saidel falou que metade das lojas dele foi de repasse e que para ele foi ótimo porque ele conseguiu alavancar muito o seu negócio, porque já estava ali, ele melhorou aquilo que o outro não dava olhar, e ao ponto de que a gente chegar na loja e dizer assim, nossa, abriram uma 5 a sec aqui, e a loja já estava 10 lá. Sim. Então são esses detalhes que a franqueadora não consegue atingir. Ela trabalha uma imagem institucional, uma macroação, mas a microação, o detalhe de onde ela está envolvida ali, se o franqueado, como você falou, não arregaçar as manguinhas aqui, né? E não trabalhar esses detalhes, ele vai ter um pouco mais de dificuldade com toda a certeza. E aí falando em cliente, como eu falei no cliente que foi numa loja repassada, nossa, abriu uma 5 a sec, porque o franqueado tinha revitalizado a fachada, pintado a loja, botado um móvel atrás do balcão, deu um up, o cara achou que a loja era nova né? Mas olha como o olhar do cliente é importante para nós. E para você, Marcão, nas tuas operações, como você enxerga o cliente, que preocupações que você tem e repassa ao teu time para ele também olhar para o cliente? Quais são os cuidados que você procura ter com os teus clientes? Esse o cliente é a nossa razão de ser. Não tem outra forma. O cliente, a gente está lá por causa dele. E eu tive já, como todos, bons e maus colaboradores. Isso está em qualquer segmento, não é só no nosso, não. Fique despreocupado. Nós temos de níveis de alto escalão até baixo escalão. Isso qualquer um vai ter. Em qualquer empreendimento. Em qualquer um. Agora, o olhar. Isso me permitiu, quando me dedicar um pouco mais à rede, me permitiu. Se você for lá na minha sala, tem uma TV lá com todas as câmeras lá. E às vezes eu sou obrigado a desligar porque eu fico passando raiva. Porque você vê algumas coisas que eu não gostaria de ver na minha própria loja. A verdade é essa. E isso é normal, gente. Mas não é normal você acostumar com isso. Isso. É normal você ver, anotar lá aquilo que você não gostou, porque você é cliente também. Você vai em restaurante, você vai em qualquer outro lugar, você é cliente em algum lugar. Então você sabe a forma que você gostaria de ser atendido. Então quando a gente tem uma casa no litoral e toda vez que eu desço eu vou num restaurante. Em Caraguá, a gente tem uma casa na Ilha Bela, mas quando eu desço eu vou num restaurante determinado. Às vezes o restaurante fecha 11 horas. Quando é 10h59, esse garçom, juro por Deus, ele tá da noite, né? Não é 11 da manhã. Da noite. Da noite. Da noite. Ele tá no jantar. Ele vai fechar antes do meio-dia o restaurante? Ele tá na porta do restaurante para ver se eu chego. Para 11, fecha 11. 10h59, ele fica na porta esperando, porque várias vezes eu cheguei 10h59. Então, a cozinha estava aberta, se você fizesse um pedido, né? Eu vou pegar um gancho. Eu cheguei de viagem, eu estava viajando no interior do Brasil aí, e fui convidado para ir para jantar numa cidade interior, uma cidade com uma renda per capita interessante. E aí fomos jantar, chegamos por volta das 9 da noite. Chegou 10h30 da noite, o garçom vem até nós e diz assim: se tem mais um pedido para a cozinha, que a cozinha vai fechar. Então nos mandaram embora. Jogando água no pé. Exatamente, né? Poxa, aí é complicado. Eu já pensei assim, não sei se eu volto aqui a segunda vez. Né? Eu não, e esse garçom ele faz questão, e aí quando eu chego lá 10h30, ele acha que eu cheguei cedo. Pra você ter ideia, e feliz. E um atendimento excepcional. Então, quando você vê um negócio de tratamento desse, eu gostaria de todos das minhas lojas também tivessem esse tratamento. E eu já vi várias vezes, e acho que os dos nossos companheiros também, de um cliente chegar no balcão, perguntar se dá para ser daqui 1 hora ou 2 horas aquela roupa, e a menina mandar o cara embora. E eu vou contar aqui um negócio para vocês. Os mais velhos sabem. A marca, quando veio para o Brasil, o lema nosso era roupas limpas em 1 hora. Não era um dia, não. Não era 24. Era 1 hora. Suas roupas limpas em até 1 hora.
E agora nós estamos falando de 4 dias. Isso para mim não entra na cabeça, juro. E aí quando eu vejo um negócio desse, eu fico enfurecido. Não tem negócios que nós, na loja principal, não estou dizendo da loja satélite, mas onde eu tenho maquinário, desculpa, se eu puder eu atendo em 1 hora. Tem o preço para isso. Tem. E o cliente, ele quer a solução. Por isso que aquela questão do preço e do valor, né? Imagina eu sou um executivo, eu estou visitando São Paulo, eu venho lá de Porto Alegre, estou em São Paulo, fui no restaurante, sujou meu blazer. Eu trouxe um blazer para viagem. Eu tenho uma reunião à tarde. Aí eu chego, ô 5ASEC. Daqui 4 dias. 4 dias. Pô, não, olha, eu te entrego 1 hora, mas eu tenho uma taxa de urgência. Cara, resolvi meu problema, não importa a taxa de urgência. Não estou nem preocupado com o Não preço. estou preocupado. Eu quero blazer, eu tenho reunião à tarde. Estou preocupado. Aí tu manda para a concorrência. Quer dizer, esse é outro ponto fundamental. Nada como conversar com um franqueado experiente, que agrega essa história. Muito bem lembrado, Marcão, nós chegamos com 1 hora. Ah, mas a gente pode fazer esse serviço em 1 hora? Pode. Deve. Né? Se o cara Deve. pedir. Aí algumas franqueadas me perguntam, como é que a gente continua nos diferenciando no mercado? Já que a tecnologia são muito parecida, porque o fornecedor de máquinas é o mesmo para o mercado, etc. Insumos, nós temos alguns diferenciais ainda no insumo, mas também na maior parte são semelhantes. Como é que a gente diferencia? Na qualidade do serviço, que é o S que o Marcão falou lá no início da nossa conversa, né? E é isso, eu consigo entregar 1 hora, a minha média geral é 48, 24 horas. Se você programar, você tiver um circuito bem fechado, você vai ter produtividade. Marcão, nosso papo aqui é dinâmico. Já me sinalizaram ali que o nosso tempo esgoelou, Tá bom mas eu demais. queria encerrar com 2 perguntinhas para você, para nós encerrar esse bate-papo. Primeiro, o que você enxerga do futuro da 5ASEC, já que nós estamos completando 30 anos de Brasil? E qual é o conselho que você pode dar para encerrar para o time de franqueados que já está conosco há 30 anos, 20 anos, e para aqueles que acabaram de chegar? Futuro da lavanderia, para mim, no mercado de lavanderia no país. Nós tivemos um boom de autosserviços, com mais de 1.000 lojas implantadas da pandemia para cá. Falando com um com outro, eu não sei se todas se mantêm de pé, me parece mais uma paleta mexicana que vai passar. Mas isso para mim, para nós, o mercado de lavanderia, eu acho que ele é crescente no Brasil, enquanto as estatísticas mostram 3, 4% de uso no nosso país, contra 80 a 90 da europeu. É claro que nós talvez não chegaremos a esse nível, mas se cada 1%... Quando o brasileiro aprender a fazer conta, nós vamos chegar. 1% só do brasileiro que quiserem lavar, nós precisamos aumentar 25% o número de lavanderia. A relação é 1 para 25. Essa conta eu já fiz. Então, se você 1% aumentar, eu preciso ter 25% mais de lavanderia. Nego não vai andar pelado na rua, gente. Vai ter roupa. Seja o dress code que o cara quiser. Pode mudar o fio, a fibra ou o tecido, mas vai usar alguma coisa. Vai usar. E a primeira pele é a roupa que o cara veste. Não é a sua que está por baixo, não. É a primeira pele e a roupa. Então, eu acho que o mercado vai ser crescente. Como ele se dará? Para mim, o autosserviço ele veio como uma degustação para o cara, a hora que ele ascender na vida, ele vai passar esse serviço para nós. O cara agora ele está buscando preço, ele não está buscando muita qualidade, ele vai lá no autosserviço, ele mesmo se atende, fica 1 hora lá, e daqui a pouco esse cara, na classe que ele está hoje, tá bom, ótimo, deixa ele lá fazendo a degustação dele. Quando ele ascender na vida e tiver um pouco mais de dinheiro, você pode ter certeza, ele vai caminhar para um serviço mais premium, que é o nosso. Então o cara... ele só está aprendendo agora a utilizar a lavanderia que nós não sabíamos e ainda não sabemos. A grande dificuldade, eu acho que no mercado de lavanderia, no modo geral, é isso que o Fábio colocou. A hora que a gente aprender a fazer contas. O dia que eu conseguir comunicar com o meu consumidor final, todos os custos envolvidos dentro de uma operação de lavar essa roupa em casa, ele vai migrar para a lavanderia, com certeza ele vai migrar. Ele não vai ficar com a operação dentro de casa. Então compete a nós, franqueados e franqueador. Como europeu, o americano já aprendeu a fazer essa conta, né?
a gente tentar passar isso de uma forma mais clara para o nosso consumidor. Isso, então o mercado de lavanderia para mim, ele vai continuar crescendo. Isso sem sombra de dúvidas. Algumas com uma isenção que nem já tivemos, de assinaturas, que era a lavadeira que quebrou, agora temos uma enxurrada de autosserviços. Algumas eu acho que vão dar certo, outras eu acho que não vão dar certo, em função da forma que foi a expansão, mas o mercado é pujante e eu acho que a gente tem tudo para crescer. Quanto à segunda pergunta, se eu puder dar uma dica, arregassem as mangas e vamos em frente, porque o mercado é grande, é muito grande, e ainda nós estamos engatinhando nesse negócio. A hora que a gente realmente tem vários segmentos, nós estamos divididos aí num monte de segmentos de lavanderia, mas o nosso foco de atuação, que é um serviço mais diferenciado, um serviço mais premium, o nego não vai pegar o seu blazer de uma grande marca, um Armani da vida, de uma grande marca, e, desculpe, pôr num autosserviço. Ele não vai fazer, ele vai procurar um serviço diferenciado. Então nós estamos aí para isso. Uma das grandes contribuições que eu acho que teve nas visitas que o Fábio fez nas minhas lojas, e depois implantado, incorporado pela franqueadora, foi diferenciar grandes marcas. Isso eu comecei lá atrás, porque eu estou num bairro que vai da Paulista Faria Lima, e eu não achava cobrar, com todo respeito, pegar uma camisa de uma grande marca e pegar uma camisa de uma marca inferior e cobrar o mesmo preço de um Armani com uma Dourinhos. Nada contra Dourinhos, nada contra a Armani. Então, mas não poderia cobrar o mesmo preço. A relação aí é muito grande. Eu não posso pegar uma jaqueta da Prada que custa 25 mil, 30 mil reais e pegar uma jaqueta qualquer, sei lá, da Adidas para cobrar o mesmo preço. Não tem cabimento. Nós temos serviços diferenciados e preços diferenciados. Isso é um trabalho longo para ser implantado para vocês, né, empreendedores, e eu também. Todo dia eu aprendo. E assim é a vida. E você fechou com chave de ouro. Eu vou pegar uma palavra que o Alexandre Sadel usou, falou assim: eu não tenho motoristas, eu tenho consultores de vendas. Que o canal dele ele é importante. E a mesma coisa que você falou, eu tenho que ter um consultor de venda no balcão. Eu não vou cobrar um Prada, um Armani, não depreciando as outras marcas, Claro. né? Renner ou qualquer outra coisa, não é isso, mas são qualidades diferentes, fato, preços diferentes, fato, né? Então, e o cliente ele vai sentir, imagina um cliente que tem uma Prada, você falou ali, poxa, dá um serviço, né? O cara que vai acender. Gente, eu não conheço na minha carreira, eu andava de Fusca velho, tá? Não era novo, não. Fusca velho, Uno, Uninho Mille, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição que me permite ter um carro diferenciado, né? Que dá para comprar muitos Unos Mille, né? Mas então, mesma coisa, o cara que anda de Ferrari, ele quer que a sua roupa seja tratada e cobrada, porque uma Ferrari e um Fusca não levam de São Paulo a Brasília? Levam. Só que um leva num status, o outro no outro. Isso faz parte da vida. Esse é o ponto. Isso faz Mas, parte da vida. Marcão, excelente papo. Obrigado, Fábio. Pena que a gente não tem tempo para continuar esse papo aqui, mas teremos outras oportunidades, né? Valeu. E queria te agradecer mais uma vez pela tua participação aqui, desejar um grande sucesso, conta conosco. Isso é legal, hein? Gostei da van, você precisa correr o Brasil com isso aqui, eu quero ver. Olha, tá aí o projeto, quem vai gostar muito de ouvir a sugestão é o Denis, né? Mas assim, a gente tem ideia de, começando por aqui, mais próximo, mas a gente quer espraiar, como diria um conterrâneo meu, para que todo mundo possa também contribuir, porque a gente aprende muito uns com os outros. É legal. E isso é a beleza de estar numa rede franquia, Sim. que a gente poder trocar o nosso conhecimento e multiplicá-lo. Obrigado, Fabião. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.